Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com o drama vivido por uma família de São Paulo. A mãe das crianças foi brutalmente assassinada. A guarda ficou para o pai, acusado de ter matado a ex-mulher. Agora, ele e as crianças desapareceram. Os avós temem pelos netos. Sem a filha caçula, o sofrimento agora é viver longe dos netos. Além da falta de notícias, existe o medo do que pode acontecer com as crianças. Eu tenho medo de acontecer igual aconteceu com a minha filha, né? Ele não tem amor nas crianças. E meu medo é que ele assassine as crianças, porque ele é um monstro. A filha de seu José e Dona Maria, Vani da Costa, de 31 anos, foi assassinada em julho de 2008. Ela foi estrangulada depois de sair do trabalho e o corpo encontrado numa praia do litoral norte de São Paulo. O principal acusado da morte é o ex-marido, o Elbert de Carvalho, com quem tinha 2 filhos. O advogado da família acredita que a filha, na época com 3 anos, teria assistido ao crime. A pequena Bruna comentou, vendo a mamãe no caixão, ela relatou, chorosa, o amigo do papai bateu na mamãe e deixou ela feia. O Elbert chegou a ser preso, mas por ser réu primário, ficou detido por apenas 4 meses. Depois que saiu da cadeia, ainda conseguiu a guarda provisória dos filhos, que desde a morte da mãe, viviam com os avós maternos em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. No dia 18 de fevereiro, os avós maternos vieram à casa do pai buscar as crianças para uma visita de rotina, mas não encontraram mais ninguém. Os vizinhos informaram que a família havia se mudado no início do mês de fevereiro, sem deixar endereço. As crianças também foram retiradas do colégio. O advogado da família entrou com pedido de prisão preventiva de Elbert e de busca e apreensão das crianças. Mas o caso ainda não foi analisado pela justiça, para a angústia dos avós. Me dói a morte da minha filha, a mãe do meu neto longe, que eu não posso ver. É isso que me dói. A Avenida Brasil e a linha vermelha, 2 vias de grande movimento no Rio de Janeiro, vão amanhecer bloqueadas neste domingo. A interdição é para garantir a segurança durante a ocupação do complexo do Caju por forças militares. As ações já começaram neste sábado. Os acessos às comunidades, PMs revistam moradores e motoristas. A polícia montou barreiras para impedir a circulação de criminosos. A região que vai ser pacificada é estratégica. Fica ao lado de 2 das principais vias expressas do Rio, a linha vermelha e a Avenida Brasil, que dão acesso ao aeroporto internacional. Para garantir a segurança dos motoristas, alguns trechos das 2 vias vão ser interditados a partir das 4 da manhã deste domingo. 1.500 policiais vão participar da operação, que depois vai avançar para outras áreas. Esse é um dos acessos por onde a polícia vai entrar. Ao todo, 14 comunidades aqui da zona portuária do Rio serão ocupadas. É o início da pacificação do Complexo da Maré, região onde será instalado o novo quartel-general do BOPE. A operação deve contar com o apoio das Forças Armadas. Blindados anfíbios vão impedir a fuga de traficantes pela Baía de Guanabara. O complexo do Caju é dominado por uma das facções criminosas mais violentas do Rio. Imagens exclusivas, exibidas pelo Jornal da Record, mostram bandidos com armas de guerra. Eles disparam até por diversão. A quadrilha circula com motos e carros roubados. Para os moradores, resta a esperança de que essas cenas nunca mais se repitam. Eu quero o meu melhoramento para o pessoal da comunidade. Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, prepara um esquema especial de segurança. É lá que o goleiro Bruno, acusado de mandar matar a ex-namorada, começa a ser julgado nesta segunda-feira. Mudanças no trânsito, segurança reforçada. O julgamento vai mudar a rotina de quem trabalha e mora perto do fórum em Contagem. Muda a rotina de todo mundo, trânsito, tudo. Na segunda-feira, Bruno e a ex-mulher Daiane se reencontrarão diante da juíza Marixa Fabiani. Os dois tiveram julgamento desmembrado em novembro do ano passado, quando Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. E a ex-namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, há 5 anos em regime aberto. O goleiro está preso desde julho de 2010 e responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também por sequestro e cárcere privado do próprio filho.
Daiane Souza é acusada de sequestro e cárcere privado do filho de Elisa e aguarda o julgamento em liberdade. O fórum vai funcionar normalmente na próxima semana, mas o número de audiências foi reduzido. Jornalistas, parentes dos réus e convidados credenciados vão poder acompanhar as sessões. A previsão é que o julgamento dure 5 dias. Bruno sairá do presídio escoltado por 3 viaturas e deve chegar ao fórum às 8h30 da manhã, meia hora antes do início do julgamento. 2 réus, não é? O goleiro e a ex-esposa, e um fato novo para os jurados, né? Já um atestado de óbito de Elisa Samúdio, ou seja, a justiça reconheceu que ela morreu. E o advogado de defesa da família da Elisa promete uma testemunha bombástica e diz que vai revelar coisas que a gente não sabe, só não sei se ela vai ser ouvida porque ela não está rolada no processo, né? Vamos esperar para ver. Bom, torcedores e parentes protestaram hoje em São Paulo contra a prisão de 12 corintianos acusados pela morte de um boliviano num jogo na Taça Libertadores. Cerca de 200 torcedores tomaram uma das principais avenidas de São Paulo com um pedido. Os caras são tudo inocentes, cara. Tudo inocente, são tudo família, tudo amigo. O nome dos 12 torcedores presos estampavam as faixas. Os familiares participaram do protesto, que teve até 1 minuto de silêncio. Eu quero a liberdade de todos os que estão lá. Eu, como mãe, peço pela mãe de todos que estão lá. Os torcedores vieram até o prédio onde fica o consulado da Bolívia, na Avenida Paulista. Eles querem a liberdade dos torcedores que foram presos no país, acusados de matar o jovem Kevin Espada, de 14 anos. O menino morreu durante o jogo de estreia da equipe na Copa Libertadores da América contra o San José, em Oruro, na Bolívia. Segundo as autoridades locais, Kevin foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana. 4 dias depois, no Brasil, um rapaz de 17 anos se apresentou à justiça e assumiu o disparo. Quem soltou o rojão já se apresentou, agora tem que soltar os inocentes que estão presos lá. Ivone está grávida de 7 meses. Desde a prisão, ela falou com o marido 2 vezes. Eu tô torcendo para todos eles que estão inocentes sair de lá o mais rápido possível. Uma quadrilha invadiu uma revendedora de carros no Rio e levou 4 veículos. O circuito de segurança gravou a ação dos bandidos. O ladrão encapuzado e armado se aproxima do local onde está o vigia. Um segundo assaltante tenta cobrir o rosto com a camiseta. As imagens do circuito interno também flagram o momento em que o segurança é rendido na loja. 2 minutos depois, todos saem. Eles pediram, onde é que estão as chaves dos veículos? Aí meu funcionário imediatamente, eu disse para eles onde estavam. Eles parecem pegar um saco plástico, encheram com as chaves todas e levaram para o fundo da empresa. Eles tinham mais de 50 opções para roubar, mas decidiram pelos veículos que estavam na parte da frente da loja, que são os modelos mais novos e mais caros. Mas foi aí que a tecnologia pregou uma peça nos bandidos. O ladrão de capuz se aproxima de um carro importado de R$150 mil. Ele tenta ligá-lo. Depois de 4 tentativas, desiste. Os criminosos desligam o sistema de vigilância e levam os modelos mais simples. Mesmo assim, o prejuízo da agência, que fica na Barra da Tijuca, foi de R$300 mil. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em Belo Horizonte. O carro trafegava em alta velocidade e se chocou contra um poste. O motorista, que ficou ferido, admitiu ter bebido. Na região do ABC Paulista, uma motorista também com sinais de embriaguez e o passageiro deste veículo ficaram gravemente feridos neste acidente. O carro saiu da pista e bateu num caminhão estacionado. Morreu mais uma vítima do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pedro Falcão Pinheiro, 25 anos, não resistiu ao envenenamento por gases tóxicos e também às queimaduras. Até agora, a tragédia matou 240 pessoas. Mais de 5 mil peixes foram encontrados mortos num lago de Aracaju, Sergipe. Uma das causas é o esgoto despejado no local. O parque é um dos cartões postais da cidade. Um apagão de quase 4 horas gerou filas e atrasos no aeroporto de Brasília, o terceiro mais movimentado do país.
Painéis apagaram e as filas para check-in se estenderam até fora do saguão principal. Sem lugar para sentar, muita gente esperou no chão mesmo. A Companhia de Energia Elétrica de Brasília ainda está investigando as causas desse apagão. O PMDB reelegeu hoje Michel Temer na presidência do partido pelos próximos 2 anos. Principal aliado do governo Dilma, o PMDB chega para a Convenção Nacional com o poder de quem tem hoje 5 governadores, 5 ministros, as presidências da Câmara e do Senado e as maiores bancadas do Congresso. O encontro virou uma demonstração de força em que caciques foram recebidos com entusiasmo. Mas o principal trunfo do PMDB é o vice Michel Temer. O partido investe tudo na manutenção da aliança federal com o PT. O ex-presidente Lula mandou carta lida pelo presidente do PT, destacando a importância do PMDB para a conquista de vitórias eleitorais. A convenção do maior partido do país reconduziu Michel Temer à presidência do PMDB. Mas na prática, funcionou como o lançamento informal da chapa Dilma Temer para 2014. Nós devemos caminhar em 2014 da mesma forma que caminhamos agora. A presidente Dilma se emocionou com a recepção dos PMDBistas. No discurso, atacou a oposição, que chamou de mercadores do pessimismo e sinalizou com a manutenção da aliança com o PMDB. Vida longa a nossa aliança. Juntos, nós temos esse desafio maravilhoso, que é transformar o Brasil. Milhares de pessoas foram às ruas em 30 cidades de Portugal para protestar contra o governo. O sábado também foi de manifestações na Grécia. Estudantes e professores protestaram em Atenas contra a redução dos recursos para o ensino público, a falta de educadores, de material didático e de combustível para aquecer as escolas no inverno. Em Portugal, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em 30 cidades para pedir a demissão do governo nas maiores manifestações desde que o país pediu resgate financeiro há 2 anos. A manifestação coincide com a presença em Portugal dos técnicos do FMI e da União Europeia, que periodicamente avaliam se o país está cumprindo seus acordos com os credores externos e implantando as chamadas medidas de austeridade, aumento de impostos e cortes de gastos sociais. O governo pede maior prazo para reduzir o endividamento público e juros menores sobre os empréstimos, mas ao mesmo tempo analisa novas medidas para economizar 4 bilhões de euros. Da Europa para os Estados Unidos, o presidente americano Barack Obama fez um apelo para evitar o agravamento da crise depois da aprovação do corte de gastos públicos. Obama disse que a redução de 170 bilhões de reais no orçamento federal aprovada ontem não é uma medida inteligente e que os americanos podem perder centenas de milhares de empregos. Obama pressionou o Congresso para reverter o corte. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que Hugo Chávez passa por uma quimioterapia e está animado com a recuperação. Segundo ele, Chávez respira com a ajuda de aparelhos e se comunica por bilhetes. Rebeldes sírios explodiram um helicóptero do exército no norte do país. É a segunda aeronave derrubada esta semana pelo grupo de oposição ao presidente Bashar al-Assad. Tropas do governo bombardearam cidades próximas à fronteira com a Turquia. Às vésperas da primeira reunião de cardeais que vai definir a data de início da eleição do novo Papa, a revista de maior circulação na Itália afirma que todos foram espionados no Vaticano. O monitoramento de e-mails e telefonemas teria começado há cerca de 1 ano, episódio que ficou conhecido como Vatilix. Os grampos teriam sido instalados por ordem do secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone. Ele foi a única pessoa, além de Bento XVI, que teve acesso ao relatório feito por 3 cardeais, a pedido do Papa, revelando uma rede de corrupção e prostituição homossexual no Vaticano. Aqui no Brasil, Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo, completa amanhã 60 anos. E na sede da Gávea, a torcida e o clube fizeram uma homenagem ao maior ídolo da história do time rubro-negro. Nem a chuva foi capaz de atrapalhar a homenagem. Chuva? Que chuva? Os súditos rubro-negros tomaram a rua em frente à sede do clube na Gávea. Zico é demais, demais.
Eu amo ele. Estou até emocionado aqui, dá vontade de chorar. Bastou o rei da nação rubro-negra aparecer na sacada da sede do clube para ser ovacionado. Zico estava acompanhado da mulher, dos filhos e dos netos. Na festa pelo aniversário de 60 anos do maior ídolo do Flamengo, quem estava mais nervoso era o escultor, responsável pela criação da estátua em homenagem ao eterno camisa 10 da Gávea. Cada obra é única e imortalizar uma pessoa como o Zico, acho que qualquer artista gostaria de estar aqui hoje no meu lugar. Junto com o presidente do Flamengo, Zico retirou a bandeira do clube que cobria a estátua e posou ao lado da homenagem que eterniza a comemoração de um gol do ídolo. Ser homenageado com uma estátua não chega a ser novidade para Zico. Já existem duas dele no Japão, onde fez sucesso jogando pelo Kashima Antlers na década de 90, e uma outra no Maracanã, já que o Galinho de Quintino é o jogador que mais fez gols na história do estádio. Mas essa aqui, feita pelo clube, onde ele é considerado o maior ídolo de toda a história, tem um significado diferente. Não que eu esperasse por isso, não, de maneira nenhuma. Mas ela é especial, lógico. Ali já está a marca do Flamengo também. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Uma boa noite a você. Boa noite.